Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? A dica de hoje não é tão automática assim, mas é boa pro bolso. O aumento da popularidade dos carros com câmbio automático é assustador e junto com isso vem também o aumento das dúvidas com relação a esse sistema e das preocupações com relação à manutenção preventiva. Eu já tenho conteúdo sobre esse assunto, mas hoje eu quero trazer algumas boas práticas que podem ajudar o seu câmbio automático a ter uma vida mais longa e feliz. O material para a dica de hoje foi reunido numa palestra do Guto Sintra, que é super especialista no assunto e foi promovida pela Mobil no circuito de treinamento super mecânico que rolou lá na Full Time Sports. Mais uma vez, o conteúdo foi direcionado para mecânicos, mas ele trouxe uma série de melhores práticas que vão ajudar demais você a colaborar para a longevidade dos componentes do teu câmbio automático. Afinal de contas, a forma como você dirige o teu carro impacta diretamente na durabilidade dos componentes. A gente já falou sobre isso e o Guto reforçou lá na palestra. Eu já falei por aqui que câmbio automático veio para facilitar a nossa vida, então é só colocar a alavanca no D e sair dirigindo. Mas tem alguns detalhes que podem ajudar o sistema a trabalhar melhor e preservar os componentes, e isso em conjunto, claro, com uma manutenção preventiva super em dia. Algumas coisas são óbvias e são comuns também para os carros com transmissão manual, como por exemplo, colocar a ré. A gente só engata a ré quando o carro está completamente parada. Se ele estiver se movimentando, ainda que seja só um pouquinho, isso pode prejudicar as engrenagens. No carro automático, isso vale também para a posição P da alavanca. É legal levar ela para o parking só depois que o carro estiver completamente parado e de preferência depois de acionar o freio de estacionamento, o freio de mão. Para situações de subida e descidas muito íngremes, a gente consegue também colaborar com o câmbio automático usando as marchas mais pesadas, que normalmente vêm indicadas com uma letra L, por exemplo, de low, ou um número 1, 2, 3, que é a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Para ilustrar melhor, você pode, por exemplo, quando estiver descendo a serra, colocar a alavanca no L de low e se aproveitar das vantagens do freio motor para poupar não só o seu motor, o câmbio, mas também os freios. E na subida você pode restringir para o câmbio automático usar só a terceira marcha, por exemplo. Assim, ele não fica trocando de marcha o tempo todo. Por exemplo, de terceira para quarta, para terceira de novo, para quarta outra vez. Porque essa mudança de marchas aumenta a temperatura dentro do câmbio automático. E aumento de temperatura para o fluido é uma péssima condição. Em alguns casos, essa troca excessiva de marchas aumenta tanto a temperatura do fluido que o teu câmbio automático entra num modo de segurança e para de trocar marchas. Isso assusta muita gente porque não está acostumado com esse comportamento, mas é um comportamento normal. O carro faz isso justamente para evitar que o seu câmbio sofra algum dano maior. Depois que a temperatura volta ao normal, o comportamento do câmbio também volta ao normal, saindo desse modo de segurança e a vida que segue. Mas mesmo sendo um comportamento normal, não é legal se você ficar toda hora, por exemplo, entrando nesse modo de segurança. Ler o manual do teu carro e saber os recursos que ele te oferece é sempre muito importante, não canso de reforçar isso. Carro com transmissão automática está vindo cada vez com mais opções para você utilizar o seu câmbio de uma maneira mais eficiente e você precisa conhecer todas elas. Botões que ligam e desligam o overdrive, por exemplo, aquela marcha que a gente usa na estrada para mais velocidade, mas que não tem muita força. Outros botões que são usados para a gente conseguir guinchar o carro automático com segurança. Botões de modo esportivo que alongam as relações de marcha, ou então de modo econômico que encurtam as relações. Entre outras coisas, isso sem contar com os câmbios automáticos que permitem que o motorista tenha algum controle sobre a troca de marchas, com aquelas posições mais e menos na alavanca, por exemplo, ou pedal shift, as famosas borboletas. O legal de usar um recurso desse tipo é que você se diverte dirigindo o carro de verdade, e se você se cansar da brincadeira ou se não estiver usando lá muito bem, o sistema de troca automática reassume o controle.
O resto fica por conta da manutenção preventiva e o Guto reforçou a importância da substituição do fluido da transmissão automática. A gente já tinha comentado por aqui, mas ele também colocou como número coringa 40 mil quilômetros para fazer essa revisão, mas reforçou mais uma vez que é muito importante obedecer o que está especificado pelo fabricante. Isso com relação a período de troca e também, muito importante, especificação de fluido. Agora chegou a sua vez de me contar se você já entrou na onda do câmbio automático e se tá cuidando direitinho dele ou se ainda prefere o carro te obedecendo com uma boa e velha transmissão manual. Lembra de deixar o joinha, de compartilhar a dica com a galera e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo. Câmbio automático. Minha época era aqueles câmbio que era no sentimento, aqueles câmbio de Kombi assim, que você engata assim, você não tem certeza que marcha que entrou. Se entrou marcha, sabe como é? E aí você só sente assim, ó, entrou a marcha. Aí você bota o pé no acelerador e vê o que acontece. Isso sim é mecanismo de macho.